Professor, como que eu calculo as proporcionalidades do aviso prévio, férias e 13º? Essa é uma grande pergunta que eu recebo, então a gente vai resolver e descomplicar tudo isso agora. Eu sou o Murilo Comério, professor e fundador do Caput Cursos, mestre em Direito do Trabalho, também professor universitário. Vem comigo que a gente vai entender de uma vez por todas. Para a gente poder entender como calcular as proporcionalidades das verbas trabalhistas, eu criei um caso prático em que a admissão ocorreu dia 5 de janeiro de 2018, a comunicação do aviso prévio dia 10 de abril de 2022, ou seja, trabalhou cerca de 4 anos e 3 meses, e a gente precisa revisar alguns conceitos para entender como fazer esse cálculo. O primeiro deles diz respeito ao aviso prévio, com previsão, o aviso prévio proporcional, com previsão no artigo 1º, parágrafo único da Lei 12.506/2011. O que esse artigo 1º vai dizer para a gente? Vai dizer que o aviso prévio ele é de 30 dias, mas para cada um ano trabalhado, aumenta-se 3 dias, tá? Esse somatório de 3 dias atinge o limite máximo de 60 dias, que quando somado com esses 30 dias base, totalizam 90 dias de aviso prévio. Então, o máximo que a lei admite de aviso prévio é 90 dias, que são os 30 dias mais o total de 60 dias, quando a gente acresce 3 dias para cada ano trabalhado. Então, trabalhou 1 ano e 2 meses, 33 dias. Trabalhou 2 anos e 1 mês, 36 dias. Trabalhou 3 anos, 39 dias. Trabalhou 4 anos, 42 dias. E assim a gente vai somando até o máximo de 90 dias de aviso prévio. Beleza? Uma segunda informação importante que diz respeito ao aviso prévio está lá no artigo 487, parágrafo 1º da CLT. O que esse artigo 487, parágrafo 1º da CLT vai falar para a gente? Vai dizer que o aviso prévio integra o tempo de serviço. Então, quando a gente for apurar essa proporcionalidade do aviso, a gente tem que projetá-lo no tempo, ou seja, para o futuro, e isso vai impactar no cálculo da fração do 13º salário e das férias proporcionais e das férias simples. Então, esse período do aviso prévio é muito importante para a gente apurar os avos, né? Quantos avos serão devidos a título de 13º salário e de férias proporcionais. Esse entendimento também é corroborado pela OJ 82 e também pela OJ 83 da SDI 1 do TST. Então, a gente vai aplicar esse conceito do aviso prévio no nosso caso concreto, tá? Então, aqui nós temos que ele trabalhou no seguinte período. Então, vamos lá. Eu sempre brinco que a gente que é de humanas, a gente não tem que ter vergonha de contar no dedinho, contar milho, fazer um esbocinho, isso tanto para a jornada quanto para a verba trabalhista, porque a gente não é bom em matemática, isso é um fato, tá? Aceita que é isso aí. Então vamos lá, 5 de janeiro de 2018. E aí a gente vai chegar até dia 10 de abril de 2022, do jeito que tá aqui. Vamos lá, então. Então, 5 de janeiro de 2019, de 2020, de 2021, de 2022, aqui até 10 de 4 de 2022. Então, ele trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, ele trabalhou mais de 4 anos, porque deu 4 anos e 3 meses e 5 dias, tá? Então, quanto de aviso prévio que ele vai ter? Ele vai ter os 30 dias, que é aquele aviso prévio base, mais 3 dias para cada ano. 4 vezes 3, 12. Então, mais 12 dias de aviso prévio, que é igual a 42 dias
de aviso prévio. Então, essa é a primeira conta que a gente faz. Sabemos que ele tem 42 dias de aviso prévio. O que vai acontecer agora? A gente tem que pegar esses 42 dias e adicionar aqui nessa data da comunicação da rescisão contratual. Mais 42 dias. Abril tem 30 dias. Então, a gente vai alcançar como data da rescisão contratual o dia 22 de maio de 2022. Essa data aqui é quando o contrato de trabalho efetivamente se encerra. Inclusive, a data da baixa da CTPS vai ser essa data aqui. E a gente vai considerar essa data como o limite para o cálculo de todas as nossas verbas trabalhistas, tá? Então, por isso que é muito importante a gente apurar primeiro o aviso prévio. E aí a gente vem para a regrinha do 13º salário, que está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 4.090/62. O que esse artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 4.090/62 vai dizer para a gente? Ele vai dizer que nós vamos considerar um dozeavos. Por que um dozeavos? Porque o mês tem o ano tem 12 meses, tá? A gente vai considerar um dozeavos toda vez que houver trabalho igual ou superior a 15 dias em determinado mês. Então, toda vez que passar mais de 15 dias de trabalho naquele mês, a gente vai contar um dozeavos de 13º salário. Então, a gente vai aplicar isso aqui nos 22 dias de maio de 2022. Então, vamos lá. Janeiro. Trabalhou mais de 15 dias? Sim. Fevereiro. Trabalhou mais de 15 dias? Sim. Março. Trabalhou mais de 15 dias? Sim. Abril. Trabalhou mais de 15 dias? Sim. E maio? Teve mais de 15 dias? Sim, porque o contrato de trabalho se encerrou dia 22 de maio de 2022. Então, aqui nós temos quantos avos de 13º salário? Temos um dozeavos em janeiro, um dozeavos em fevereiro, um dozeavos em março, um dozeavos em abril, um dozeavos em maio. Quando a gente soma isso aqui, dá 5 dozeavos de 13º salário. Então, a gente já apurou 42 dias de aviso prévio e também apuramos 5 dozeavos de 13º salário. Já resolvemos 2. E agora a gente vem para as férias, que é parecido com o 13º salário, mas não é igual. Dá uma certa complicadinha, mas dá para entender. Vamos lá. Para a gente entender como calcula as férias, a gente precisa recorrer ao artigo 146, parágrafo único da CLT. O que esse artigo vai dizer? Que toda vez que houver trabalho superior a 14 dias, ou seja, de 15 dias em diante, a gente também vai contar um dozeavos. Então, essa regra é igual à do 13º salário. A diferença é que o 13º salário a gente conta a partir do dia 1º de janeiro daquele ano. Então, o 13º a gente vai contar 2022, de 1º de janeiro até o final do ano. 2021, 1º de janeiro até o final do ano. A gente sempre vai analisar aquele corrente ano. Nas férias, não vai ser tanto assim. Nas férias, a gente vai analisar a data de admissão. Então, aqui vai ser o seguinte, ó, 5 de janeiro de 2018. Essa data que a gente vai considerar para calcular as férias. Então, em 5 de janeiro de 2019, ele adquiriu um direito a férias.
dia 5 de janeiro de 2020, ele adquiriu um direito a férias. Dia 5 de janeiro de 2021, adquiriu um direito a férias. Isso aqui, pessoal, é o período aquisitivo, tá? Lembrando que nós temos mais 12 meses de período concessivo em que o empregado vai usufruir desse período de férias, tá? Aqui, dia 5 de janeiro de 2022, adquiriu o direito a mais um período de férias. E aqui a gente vai calcular as férias proporcionais, que é 5 de janeiro até 22 de maio de 2022. Como que nós vamos apurar isso aqui? Então, vamos lá. 5 do 1 de 22, do 2, do 3, do 4, do 5. Sempre considerando o dia 5 e não o dia 1º, porque aqui férias é diferente de 13º, tá? Então, aqui, 1/12. Aqui, 1/12. Aqui, 1/12 e aqui 1/12. Então, aqui nós temos 4/12. Mas ainda existe o contrato de trabalho, foi até o dia 22. Então, entre o dia 5 de maio de 2022 e 22 de maio de 2022, nós temos 17 dias. Como passou de 15, nós vamos apurar mais 1/12. Então, ele vai ter direito aqui também a 5/12. Professor, mas se o contrato de trabalho, se a projeção do aviso prévio tivesse encerrado dia 10 de maio, nesse caso não teria mais esse 1/12. Não teria, porque entre 10 e 5 dá só 5 dias. Não chegou a 15, tá bom? Então, essa é a forma que a gente vai calcular o aviso prévio, 13º, as férias mais 1/3, ok? Lembrando que aqui também, nesse caso, teria como pedir, né, as verbas rescisórias quando houver dispensa sem justa causa ou rescisão indireta. Nós vamos pedir o quê? O saldo de salário. Isso tanto numa reclamação trabalhista quanto numa ação de consignação em pagamento. Saldo de salário, aviso prévio proporcional. E aí, no nosso caso, seria de 42 dias. 13º salário proporcional, que nós apuramos de 5/12. Férias proporcionais, mais 1/3, também de 5/12. Aí tem que ficar de olho no enunciado, né? Se tem que pedir também férias simples, férias vencidas, ficar de olho se ele usufruiu daqueles períodos de férias adquiridos anteriormente, ok? Então, depende muito do enunciado, mas pode ser que talvez tenha que pedir férias simples e também férias vencidas, tá? Então, ó, saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias proporcionais mais 1/3, FGTS, multa de 40% do FGTS. Além disso, podemos pedir obrigações de fazer, como a baixa na CTPS, para colocar a data da rescisão contratual, que ali seria o dia 22 de maio de 2022. Também entrega das guias e formulários para saque do FGTS depositado em conta vinculada e também recebimento do seguro-desemprego. Então, isso é o principal que nós vamos pedir em uma reclamação trabalhista, também ação de consignação em pagamento.
ficar de olho ali na modalidade de rescisão contratual, sempre fazer um esbocinho das datas, data de admissão, data de demissão, qual a função, qual o salário, ficar muito atento com relação a isso. Eu sempre gosto de fazer um resuminho no início da prova para não passar nada batido, beleza? Então assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de cálculo das proporcionalidades das verbas trabalhistas. Também foi uma aulinha aqui de verbas rescisórias, se for dispensa sem justa causa, ou também rescisão indireta do contrato de trabalho. Muita atenção em uma reclamação trabalhista e também uma ação de consignação em pagamento. Até mais!